Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou fazer aqui mais um react de um vídeo. Esse vídeo aqui, onde esse canal diz que 5 versículos que provam que só a Igreja Católica é a única de Cristo. Amém? Com base na própria Bíblia, que eu vou ler alguns versículos, nós vamos ver que isso não é verdade. A igreja é a verdadeira, só porque diz que é, segura essa. Vou mostrar 5 versículos da Bíblia que deixam claro, sem choro nem mimimi, que só a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Já prepara a cabeça, porque tem evangélico que vai surtar nos comentários. Hoje em dia tá cheio de igreja, de doutrina, de verdade diferente, e a galera acha que pode montar a fé do jeito que quiser, só pegando uns versículos aqui, outros ali, misturando e inventando moda. Mas a real é que Jesus não deixou isso pra gente brincar de montar a própria religião. Ele fundou uma igreja, uma só, e isso tá bem claro na Bíblia. Jesus, ele não fundou uma igreja enquanto denominação. Ele trouxe a maneira correta de se viver nesse mundo através da obediência a Deus e a sua palavra. Também ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque justamente ele é a verdade. Ele mesmo falou que ele é o caminho. O problema é que muita gente não sabe ler direito, ou prefere ignorar os versículos que não batem com a ideia que querem vender. Então, para acabar com essa confusão, eu vou mostrar 5 versículos bíblicos que provam que só a Igreja Católica é a verdadeira igreja fundada por Cristo. Sem achismo, sem opinião, só a palavra dele, firme. O Payday chegou e você aproveita com até 60% off. É a liquidação do dia do pagamento. Sem opinião, só a palavra dele, firme e forte. Depois disso, quem discordar vai ter que trazer argumento de verdade. E eu vou explicar cada um deles com calma, porque o diabo adora embaralhar a cabeça da gente com meia verdade. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse aqui é o ponto de partida. Jesus não falou isso para qualquer pessoa. Falou para o Pedro, cujo nome em grego é Petros, que significa pedra. Olha a diferença. Jesus diz que vai fundar a igreja sobre a pedra. E quem é essa pedra? Amém? A pedra não é Pedro. Pedro disse que Jesus Cristo é a pedra. Se está no versículo e dizer que ele está falando que Pedro é a pedra, quando Pedro, a Bíblia Católica tem as cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Amém? As cartas católicas também estão, as cartas de Pedro também estão na Bíblia Católica. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 ao 8, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o versículo de número 8, diz assim: e chegando-vos para ele, Jesus, chegando-vos para ele, pedra viva, disse Pedro, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então o próprio Pedro está refutando aqui, porque Deus sabia, Pedro deixou isso aqui escrito, sob inspiração de Deus, porque com o passar do tempo nós teríamos isso que nós estamos comentando aqui.
de que a igreja creria que a pedra sobre a qual a igreja foi edificada seria Pedro. Mas o próprio Pedro está dizendo que não. Ele diz assim: chegando-vos para ele, para Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra eleita e preciosa, reprovada pelos homens, porque colocaram Pedro como sendo a pedra, e ele não é. Ele ainda diz mais, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele diz mais, porque vai até o versículo 8. Vós também, como pedras vivas, cada um dos quais fazem parte da igreja do Senhor Jesus, daqueles que creem, eles são chamados também de pedras vivas. Não é somente Pedro que é chamado de pedra. Só que essa pedra onde é chamado Pedro não é a pedra principal, nem a pedra angular, nem a pedra preciosa. São pedras para edificação sobre a verdadeira pedra. A verdadeira pedra, que é Cristo, edifica todas as demais, Pedro e também os apóstolos, depois os discípulos, até chegar em nós, que somos edificados sobre essa pedra. Nós somos um edifício. A palavra de Deus diz, bem ajustado. Amém? Que vai crescendo para a glória de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Mas ele diz mais, no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião uma pedra, a pedra principal. Eis que ponho em Sião a pedra principal, de esquina, eleita e preciosa. Ele diz mais, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E o versículo 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém? Então tropeçam nesta pedra. Esse é o significado. A pedra é Jesus, mas muitos tropeçam nesta pedra, conforme está escrito aqui. Mas não para por aí não, porque Pedro, ele reitera isso quando ele fala essa verdade em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Todo mundo conhece Atos dos Apóstolos, é conhecido como o quinto evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 10 até o versículo de número 12. Pedro novamente, Pedro. É Pedro que vai falar novamente em Atos, capítulo de número 4, e o versículo de número 10. Diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele está falando de Jesus. Nós não podemos pegar versículos e anunciar e mostrar como sendo uma doutrina se nós não mostrarmos o contexto. Então ele está falando de Jesus Cristo, ele não está falando de si mesmo. Ele diz, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, de Jesus, é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, ele, Pedro que está dizendo, não sou eu. Ele é a pedra que foi rejeitada. Ele, Jesus, é a pedra. Pedro está dizendo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E no versículo 12, porque a pedra tem que ser aquele que salva. É através da pedra que nós somos salvos. Nós não caímos, pois ela não é pedra de tropeço para nós. Pelo contrário, ela é a salvação de todo aquele que nele crê. Ele diz, ele
e em nenhum outro há salvação. Versículo 12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus Cristo. Ele é a pedra. Pedro reitera isso nessa sua mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10 até o 12. Nós temos também versículos no Antigo Testamento, como por exemplo Isaías no capítulo 28 e o versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Temos ainda Isaías 8, versículo 14. Isaías capítulo 8, versículo de número 14, onde diz assim: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém, porque não creram. Mas nós temos ainda o Salmo 118 e o versículo de número 22. Salmos 118 e o versículo de número 22. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, ou a pedra de esquina. Mas tem ainda Zacarias, capítulo 4, e o versículo de número 7. Zacarias, capítulo 4, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular, com aclamações, graça, graça a ela. Amém? Ele é a pedra que traz graça para a salvação, porque ele é o Salvador. Mas nós temos versículos no Novo Testamento também, falando sobre essa pedra. Primeiro que eu quero ler é Efésios capítulo 2, versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 20, onde ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, porque todos são chamados de pedra. Pedro, os homens, eu, você, nós, os discípulos, os apóstolos, os discípulos, a igreja é chamada de pedra. Mas a pedra angular é chamada Cristo, é Jesus que é a pedra principal. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que sustenta toda a construção e todo o edifício de Deus. Mas tem mais. Romanos 9, versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo de número 33. Olha o que é que diz aqui esse versículo. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Temos mais alguns versículos, como 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Olha o que é que diz aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro falou, o apóstolo Paulo está falando agora. Jesus é o único fundamento, ele é a única pedra, ninguém pode pôr outra. Mas vamos mais. Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Diz assim: diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso
aos nossos olhos. Amém? Marcos 12, versículo de número 10. Marcos 12, o versículo de número 10. Marcos 12 e o versículo de número 10. Diz assim: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. E o último versículo, Lucas capítulo 20, o versículo 17. Evangelho segundo o discípulo Lucas, no capítulo 20 e o versículo de número 17. Mas ele, olhando para eles, diz: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Amém? Então a pedra é Jesus, a pedra não é Pedro. É sobre essa verdadeira pedra que é edificada a igreja de Cristo. Se a igreja é edificada em outra pedra, então isso significa que ela não é a igreja de Cristo. Porque a igreja tem que ser edificada em Cristo, na pedra principal, pedra angular, pedra que traz a salvação, pedra que sustenta todas as outras. Porque eu, você, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos os demais, também são pedras que são edificadas sobre a pedra principal que se chama Jesus Cristo. Amém? Então isso não passa de uma grande falácia, de uma grande mentira. Estão provando aqui na Bíblia que Jesus é a pedra. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.